Fala pessoal do canal Conquistando com a Dani, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre a saúde do idoso, né? Lembrando que estamos estudando aqui, lendo, na verdade, né? O guia do agente comunitário de saúde, muito importante aí para você desenvolver os estudos. E vou botar aqui a tela para vocês. Foi? Ah, foi. Tá aqui a tela. E temos uma playlist, eu fiz a playlist temos a saúde do homem, saúde da mulher, da criança, e assim vai, e vai acompanhando, que vai ser muito importante aí para sua aprovação, tá? Então vamos aqui ver. Eu não quero nem mudar a fala, porque é o que cai na prova, eles copiam e colam, né? E tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender, fazer uma reflexão da questão, né? A pessoa fica muito, mas não estava assim, aí acaba errando. Tem questões ali que eles botam uma situação e a pessoa não consegue identificar a situação. E às vezes é uma questão muito fácil, tá? Então tem que começar a aprender a interpretar, fazer interpretação de questões, de texto. Tá? Então, aqui, ó, atenção do idoso, né? As pessoas estão vivendo mais. Isso, né? E o fenômeno do envelhecimento populacional, entre outros aspectos, está diretamente relacionado aos avanços da saúde pública. Aí temos a vacina, a melhoria de condições de saneamento ambiental e o maior acesso da população aos serviços de saúde e a melhor cobertura da atenção primária à saúde em estados e municípios, que são algumas das conquistas alcançadas ao longo dos anos. Então, você, ACS, você trabalha na estratégia da saúde da família, que faz parte da atenção primária, tá? Então, é a principal porta de entrada aí do SUS, você trabalha na atenção primária. E esse guia já é um pouquinho antigo, não vou me ficar fixo a números, né? Porque já tem um tempo, isso já deve ter mudado, até deve ter aumentado, com certeza. Aí nós temos o Estatuto do Idoso, tá? Que reafirma os direitos fundamentais da pessoa idosa no Brasil. Beleza? Além disso, muitos avanços têm acontecido na efetivação de políticas públicas de saúde para a população idosa em nosso país. Tá? Então, tem o Estatuto do Idoso, que é importante você ler para desenvolver o seu trabalho, né? É sempre bom. Então, essas políticas têm como finalidade assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade. Para que a longevidade, né, expectativa de uma população viver muitos anos, por muitos anos, seja conquistada, é fundamental que os serviços de saúde estejam organizados a fim de permitir às pessoas idosas redescobrirem possibilidades de viver sua vida com a máxima qualidade possível, apesar das progressivas limitações, que a gente vai ficando idoso, a gente já tem coisas que a gente não consegue fazer, né? Eu, por exemplo, não consigo mais ficar pulando, né? Pular corda eu fazia muito quando era criança. Isso já estou limitado. Então, a atenção primária, saúde da família, deve oferecer à pessoa idosa, seus familiares e cuidadores, se houver, uma atenção humanizada, com orientação, acompanhamento e apoio no domicílio e na unidade básica de saúde. O idoso em instituto de longa permanência também deve ser acompanhado pelas equipes de atenção primária da saúde da família. E aqui está falando da estratégia do Ministério da Saúde, identificar a população idosa em riscos de doenças agravos à saúde. E, no caso, estou falando do preenchimento da caderneta do idoso, isso não vou fixar muito, porque né, tem posto que não tem posto que tem. Então, vamos pular tem algumas coisas que vou pular aqui, tá? E aqui, ó, o ACS. Você, ao visitar a família onde há pessoas idosas, você deverá verificar, né? Como e com quem mora, tá? O grau de escolaridade, o grau de dependência nas atividades de vida diárias, nas atividades instrumentais de vida diária, se tem cuidador e quem é esse cuidador, esquema de vacina, se há sinais de violência,
risco de acidentes e queda, se a residência é um ambiente seguro, uso contínuo de medicação, idoso acamado e os cuidados necessários. E aqui de novo falando do Estatuto de Idoso, e está falando uma coisa aqui, ó. Em 1º de outubro de 2003, foi publicada a Lei 10.741, conhecida como Estatuto do Idoso, destinada a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou a superior a 60 anos. Você pode conhecer melhor o Estatuto do Idoso. Então, você que está chegando aí com 60 anos, já tem mais de 60 anos, você é idoso e tem aí o Estatuto do Idoso, tá? Aí aqui está falando sobre a caderneta de saúde do idoso. Se vocês quiserem, dê um print na tela, dê uma pausa no vídeo. Não vou ficar lendo muito aqui, não, tá? Ali vai passar algumas informações e aí você pode estar acompanhando aqui, lendo, tá bom? E questões importantes a serem observadas por você em suas visitas domiciliares, né? Identificação do idoso. Quando falamos em identificação, como o próprio nome aponta, buscar-se conhecer o idoso quanto a relações familiares, ocupação, hábitos de vida, situação de moradia, entre outros, né? Porque idoso, por exemplo, a minha avó é acamada. Minha mãe é responsável por cuidar dela em casa. Meu tio, ela só tem 2 filhos, né? Então, meu tio é o procurador dela, responsável por estar organizando parte de documentação, financeiro, comprar as coisas que são necessárias para ela, tá? Aí tem os netos, eu e meus primos, às vezes ficamos, né, período com ela, até para poder minha mãe fazer alguma coisa. Mas vamos dizer, o agente comunitário vai lá na minha casa e quem está lá sou eu. Eu não fico com a minha avó, quem fica é a minha mãe. Então, ele tem que se identificar. Quem dá os medicamentos para ela é a minha mãe. Quem dá a assistência a ela o dia inteiro é a minha mãe. Eu fico lá de vez em quando, minha irmã, meus primos ficam lá de vez em quando. Meu tio já faz a assistência de documento, a senhora tem que renovar não sei o quê, ou tem que ir na farmácia. Aí é meu tio. Aí meu tio tem que ir lá no posto, pedir a renovação da receita de fraldas, e é ele que é o procurador dela. É ele que anda tudo para ver as questões dela, porque ela não pode andar. Ela é camada. Então, a gente tem que saber o que cada um faz. Porque acaba que, por exemplo, aí vai que quem está lá vai ser o meu tio. Aí vai perguntar, como fica o dia aqui? Meu tio não vai saber responder. Ele vai lá, mas ele vai mais para auxiliar, mas não fica o dia inteiro, né? E aí se pergunta a minha mãe, como que resolve as questões de burocrática dela? Minha mãe também não vai saber responder, que é meu tio que faz, tá? Então é bom a gente estar sabendo do que tem famílias que são maiores, tem famílias que tem muita gente e ninguém quer ficar com o idoso, né? Ainda tem isso. Às vezes é um filho fica falando fica muito sobrecarregado e assim vai. Alguns aspectos na identificação de que merece a maior atenção serão apresentados a seguir, né? Relações familiares, né? Prejuízos emocionais, outros transtornos familiares que o idoso pode apresentar perante a perda do seu cônjuge, é um sinal de alerta, né? Morreu ali, ou o marido ou a mulher, muito tempo junto, aí a familiar tem que ficar mais atento. Geralmente, a viuvez traz fortes repercussões negativas na área psicológica, podendo interferir também de modo marcante na área econômica, sendo inclusive uma das causas de asilamento do idoso. O estado emocional pode variar de acordo com o tempo de viuvez, né? Isso é complicado também. É a escolaridade, né? Baixa escolaridade é um outro fator que interfere para a interação na comunicação e, portanto, a necessidade de adequação do vocabulário pelo profissional de saúde na assistência ao idoso e o uso de linguagem simples e acessível, tá? Então, tem que usar a linguagem que eles utilizam. Tem uns idosos ali que têm muitos estudos, então eles vão ser muito formalizados na fala e vão ter idosos que vão ser muito simples e vão ser simples na fala também, né? Ter aquela empatia, né? Empatia. Ocupação. É importante saber se há defasagem entre a ocupação e situação financeira anterior e atual, pois pode desencadear um processo de insatisfação e inconformismo que repercute negativamente no indivíduo. Além disso, a aposentadoria pode trazer algumas características marcantes nos idosos em nosso país,
como a inatividade. Gente, idoso hoje em dia tem que praticar esporte, sair, né? A mente. Tem muitos idosos ainda que eu vejo, vou me aposentar, vou ficar em casa sentado assistindo televisão. Vamos aí, gente, ó, vamos agilizar, nada disso. Chegar aos 100 metas, chegar aos 100 anos com qualidade de vida. Hábitos de vida. Os hábitos prejudiciais à saúde, como fumo, álcool, sedentarismo, são alguns dos responsáveis por sintomas e doenças surgidos na idade avançada. Entre as consequências mais comuns estão depressão, aumento de ansiedade, distúrbios cerebrais, predisposição a quedas, câncer de pulmão, bronquite, cardiopatia, problemas no fígado, dores articulares e osteoporose, entre outros. Portanto, o detalhamento de tais hábitos é importante para orientar o idoso quanto aos fatores maléficos que acarretam a sua saúde. Lembrando sempre que, mesmo em idade avançada, a adoção de modos saudáveis traz grandes benefícios à saúde. Se um indivíduo possui 75 anos ou mais, já pode ser considerado frágil ou em processo de fragilização. Gente, temos que chegar aos 100 anos como? Né? Correndo, fazendo maratona, exercício, academia, viajando, indo em restaurante, né? Temos que pensar assim, né? Atividade básica da vida diária. São as atividades relacionadas ao autocuidado e que são fundamentais à sobrevivência de qualquer pessoa. Se o idoso não pode fazê-las, vai precisar de alguém para isso. São elas: alimentar-se, vestir-se, tomar banho, fazer higiene pessoal e ir ao banheiro, entre outros, né? Por exemplo, quando minha mãe operou, eu tive que ficar com a minha avó. Como é minha mãe que fez a rotina dela com a minha avó, eu perguntei isso tudo para minha mãe. Qual o horário que ela alimenta, o que ela come, como vestir, como que ela toma banho, porque ela é acamada, né? Trocar fralda. Aprendi a trocar fralda de acamado idoso. Não é fácil, mas aprendi. Aprendi a técnica. Fazer higiene também, né? Como fazer higiene, como virar, né? Enfim. E tem outras coisas também que eu perguntei, a rotina dela do dia. Hoje vai fazer o quê? À noite, que horas ela dorme? Como que ela dorme? Tá? Atividade de instrumento de vida diária, né? São as atividades relacionadas à participação no meio social e indicam a capacidade de levar uma vida independentemente na comunidade. Então, meio de transporte. Gente, meio de transporte, eu vou até dar um parecer aqui, não sei se são todas as cidades do Brasil, mas na cidade que eu ando, a parte que a gente sobe para o ônibus, nossa, até eu, que ainda não sou idosa, estou chegando lá, aquilo é uma dificuldade. Eu fico, gente, imagina quando eu tiver 60 anos. Tá aqui, ó. Aí você tem que subir. Enfim, era mais baixo, ou aumentado. Disseram que não sei. Ficou bem difícil para subir aquilo ali. Manipular alimentos, utilizar telefone, preparar refeição, entre outros. Hoje em dia, os idosos têm redes sociais, isso é muito bom, né? Rede social. Minha avó, ela teve dificuldade, né? Ela, não, quero, não quero. Depois que ela tem 2 irmãs ainda vivas. As irmãs usam, são adeptas, aí ela quer usar. Aí faz vídeo, tá? É muito bom, uma forma de estar perto das pessoas. Nessa época, acho que não tinha essa questão do WhatsApp, mas hoje em dia, né, tem muitas famílias, gente. Infelizmente, a gente estamos num país ou regiões que não dão oportunidade para todos. E acaba que muitas pessoas encontram oportunidade de vida fora do seu estado, outro país até. E aí o celular ele facilita muito o idoso ter esse contato, né? Porque imagina, antes ele tinha que esperar um ano para o filho, sei lá, vir da Europa no Natal, um sobrinho, sei lá. Agora não, agora tem a vinda dele ao Natal, mas tem um celular, né? Dá para ver foto, dá para conversar, fazer vídeo. Daqui a pouco a gente vai comer assim pelo celular. Toma aqui, ó, pizza. Já pensou? Tô comendo uma pizza, toma para você. Não, alimentação saudável, né? Vamos falar de frutas. Toma maçã aqui, né? E facilita muito, né? Claro que a distância complica, tal, mas pelo menos facilita essa questão aí de estar sempre sabendo do que está acontecendo. Deve ser observado se existe limitação para atividades acima citadas, né? Assim como o tipo de auxílio o auxílio que o idoso necessita. Essas informações são elementos essenciais para se compor um diagnóstico de seu risco social e conhecer seu grau de independência para atividades de vida diária.
Se o indivíduo idoso mora sozinho ou já recebeu algum tipo de cuidado, já pode ser denominado como uma pessoa idosa frágil ou processo de fragilização. Gente, idoso que mora sozinho, para ser essa, acho tão complicado, porque o idoso dá N motivos para dizer que mora sozinho. E a gente tem que ficar acompanhando. E quando ele fica doente, a gente entra em contato com a família, alguém, e ele fica com raiva da gente, né? É complicado. No início, né, a gente quer agradar, mas a gente tem que, em primeiro lugar, a saúde. É claro, a gente tem que saber também qual é o vínculo com aquele familiar, né? Mas às vezes é teimosia mesmo, né? A questão da idade. Caso observe dificuldade do idoso para a realização de uma ou mais atividades de vida diária, né? Você deve transmitir essas informações de outros profissionais de sua equipe, assim como orientar os familiares e cuidadores a não fazer tudo pela pessoa, mas sempre estimular a sua autonomia. Que também tem idoso que está andando, está fazendo as coisas, mas também não quer fazer nada. Quer ficar sentado o dia inteiro assistindo televisão, mas anda, enfim, né? Algumas medidas podem reduzir a incapacidade ou diminuir a dificuldade em conviver com ela e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, como o uso de determinado medicamento prescrito pelo médico, modificações no ambiente físico e social, mudança no comportamento e estilo de vida, além da utilização de equipamento especial, prótese, muleta, andador. Os três conceitos importantes para a definição da incapacidade são autonomia, independência e dependência. Autonomia é a liberdade para agir e para tomar decisões. Pode ser definida como se autogovernar. Independência significa ser capaz de realizar atividades sem a ajuda de outras pessoas. E dependência significa não ser capaz de realizar atividades do dia a dia. No caso, não consegue realizar a atividade de dia a dia sem a ajuda de outra pessoa. Vamos dizer, no caso, minha avó ela tinha autonomia e independência, só que agora ela depende das pessoas para estar realizando o básico do dia a dia. Tá? Ela está precisando mesmo. Se ninguém for ficar com ela, coitada, ela não vai ficar lá, não vai comer, vai ficar suja, então ela depende das pessoas. Tá? O esquema de vacina da pessoa idosa. Então, temos que olhar ali o esquema da vacina, né? E eu não vou fixar muito aqui na vacina, vai lá no site do Gov, bota imunização, tá? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui falando que lá as vacinas estão atualizadas, porque agora nós temos a Covid, aí tem a vacina da gripe, etc. Aí, cuidados com a alimentação, também tem da dengue, eu não sei se da dengue o idoso está prioritário, ou se é as crianças, eu não sei, mas temos mudanças aí em vacina. Cuidados com a alimentação, né? Então, a promoção de hábitos alimentares. A alimentação perpassa por todas as idades, desde o bebezinho, desde a mãe que está grávida até o último momento de vida. Tá? Então, ter um hábito alimentar saudável, que é estratégia para a prevenção das doenças. Opa, passou muito aqui. Então, essa parte da alimentação saudável para todo mundo, né? E a orientação é relacionada às alimentações da pessoa idosa na situação de doenças crônicas, né? E a maioria dos idosos tem diabetes, hipertensão, obesidade, entre outros, deverão ser feitas pelos profissionais de nível superior. A gente orienta, tá? Mas aí fazer a consulta, e medicar, exame, essas coisas, são os profissionais de nível superior. Dicas importantes para o seu trabalho de orientação para a saúde de pessoas idosas e familiares. Alimentar o idoso nem sempre é tarefa fácil. Aí tem que ter os horários regulares, respeitar a frequência e os hábitos culturais, ambiente tranquilo e com muita calma e paciência por parte dos familiares e cuidadores são fatores importantes para que a alimentação seja bem aceita. Outros pontos importantes que pode colaborar para a alimentação saudável é a leitura dos rótulos do alimento, né? Aí vê a questão nutricional. Orientar a fazer todas as refeições. Infelizmente, eu tive muitos idosos que não tinham condições de estar fazendo todas as refeições, tá? Eles ganhavam Bolsa Família, então ganhava bem pouco, comprava o básico, enfim. Mas quem pode, sempre é bom café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, tá? Mas não é a realidade de todos. E temos muitas coisas aqui, né? Evitar o uso exagerado do sal, temperos industrializados, e enfim, tem muitas coisas aqui.
a importância de beber bastante água, né? A mastigação. Aí a maioria dos idosos tem prótese dentária, então, né? E tem umas outras coisas aqui, ó. Aí você deu uma pausa, faz um print de tela. Essa parte aqui não cai em prova, não, né? Isso aqui cai em prova bastante, ambiente seguro e risco de queda. A queda em idosos é um problema de saúde pública, além de contribuir para a diminuição da qualidade de vida da pessoa. A ocorrência da queda pode acarretar um gasto considerável, tanto do ponto de vista financeiro quanto de familiar social. A seguir estão descritos os principais pontos a serem observados por você na casa onde reside um idoso. E em caso de existências de problemas, devem ser alertados ao idoso, familiar e cuidadores. Uma vez que esses fatores ambientais de risco são importantes causas de queda da população idosa. Então, isso aqui já vi que caiu bastante provas. E aí você deu um print de tela, faça sua lida, né? Está falando de tapetes soltos, pouca iluminação, dificuldade para levantar-se do vaso sanitário, cadeira e sofá, armários altos, fios soltos, pisos escorregadios, caminhar por cômodos escuros, quando levanta à noite para ir ao banheiro, dificuldades em visualizar os degraus da escada, tropeços, escada, né, tapete também, né, o idoso gosta de botar tapetinho, aí daqui a pouco tá lá, né, esbarrando no tapetinho, sapato, sandália que vai soltando do pé, aí quando vai ver, enfim, né, é importante estar vendo isso. Aí tá falando de outras coisas aqui também, né, perca da capacidade visual. Aí também está falando de doenças, né, particulares, demência, doença de Parkinson, problemas neurológicos, osteoporose, principalmente em mulheres pós-menopausa, perda da capacidade auditiva, dificuldade para escuta, sedentarismo, deficiência nutricionais, condições psicológicas, depressão, diabetes, problemas nos pés, malformações, úlceras, feridas, deformidade nos dedos, uso inadequado de sapatos e de roupas, uso inadequado de aparelhos de auxílio à locomoção, como bengalas, andadores, etc. Ó, conhecendo os fatores que podem causar uma queda, você poderá, junto com a equipe, planejar estratégia para prevenir. Quem está. Ah, está aqui embaixo. Ah, atento, independentemente da causa de queda. Aquele indivíduo que referir ter caído 2 ou mais vezes, né? Então, essa questão da queda. Ah, eu caí em casa, eu caí na rua. Tem que ver isso também, né? Tem idoso que está toda hora caindo e acha que é normal, né? Não, eu vou continuar andando assim porque eu caí umas 5 vezes e estou andando, minha filha. Fique de olho. Olha, o uso dos medicamentos, tem muitos idosos que fazem alta medicação, tá? E aqui está falando, a utilização de medicamentos em pessoas com 60 anos ou mais deve ser sempre uma preocupação dos profissionais de saúde. O próprio funcionamento do organismo da pessoa idosa, que difere dos adultos, jovens, bem como a possibilidade de interação medicamentosa, interferência de um medicamento usado sobre o outro, indesejada, fazem com que o uso dos medicamentos seja um fator de risco.
Deve-se ter maior atenção com aqueles que fazem uso de mais de um tipo de medicamento diferente ao dia, com horários diversos, pois é comum um erro na administração deles pelo próprio idoso ou por terceiro, né? Aí você deve orientar o idoso, sua família, cuidador, durante a consulta. É importante informar o profissional de saúde todos os medicamentos que os idosos estão usando, qual a dosagem, sobre qualquer problema que o idoso já tenha tido com medicamento, sobre a existência de alergia e se o idoso ingere bebida alcoólica, usa drogas ou fuma. Tem idosos que o médico passa medicação e ele não usa não, ele quer usar o chazinho e tal. E aí depois volta pro posto falando que não tá bem. É engraçado isso. É, aí você vai lendo aqui. Aí tá explicando, né, a questão de como fazer com as medicações. Ele tem até uma foto aqui, ó, caixinha improvisada com divisória, envelopes para medicação. Fiz isso para minha avó, ela não gostou, não. Ela gosta do jeito dela, que é tudo separado. E elas gravam, hein? Não, tá ali, tá ali. Ela vai apontando assim. Quando minha mãe não tá lá, ela tá ali, Daniel. Tá lá, vai apontando. Aí ali atrás daquela caixa ali. Quando eu fiz assim, ela não gostou. Ela não gostou. Tem isso, idoso, tem umas coisas assim. Assim ela não gostou. Aí, às vezes, tá na sua frente. O horário também tem idosos que tomam bastante medicações, né? É que tá falando dessas questões. Isso também, né? Acho que nunca vim cair em prova, não. Mas no dia de trabalho isso acontece bastante. É você aí, fazendo as orientações para as pessoas idosas. Aí que tá falando da caderneta do idoso, eu vou passar. Que no meu posto chegou uma vez e nunca mais chegou. Nunca mais vi. Eu anotava no caderno mesmo. Eu tinha um caderno só com os nomes dos idosos e idosos prioritários, idosos acamados, idosos, como é que fala? Domiciliados, idosos que moravam sozinhos, idosos que eram sempre casos de complicados, tem idosos que sempre aparece uma ferida na perna, depois some. Então eu tinha esse caderninho, fazia essas anotações, pegava telefone, que é muito importante. Telefone de vizinho que está ali ajudando, telefone de parente, de filho, enfim, tá? Ó, anotações importantes. Maior atenção e frequência de visitas domiciliares deve ser feita para idosos. Isso vai acontecer. Idoso sempre vai acontecer. Quedas em internações nos últimos 6 meses, diabetes, hipertensão sem acompanhamento, paciente que não faz acompanhamento regular da saúde, idoso que fica sozinho, que tem várias doenças crônicas, referindo-se ao seu estado de saúde como ruim ou muito bom, acamados ou com dificuldade de se locomover até a unidade básica de saúde. Aí aqui ele está passando algumas informações. Saúde bucal do idoso, também a saúde bucal perpassa todas as idades, né? Então, mesmo que a saúde bucal do idoso não tenha sido boa durante a vida, existe necessidade de cuidados para a melhor situação atual e prevenir futuros problemas. E assim, a gengiva, a língua e parte interna da boca, dentre dentes e próteses, devem ser examinadas regularmente. Lembra sempre aos idosos e seu familiar que a consulta com o dentista deve ser realizada a cada 6 meses e alertar que deve procurar o dentista mesmo que não esteja sentindo dor, tá? E a dentista lá, esqueci o nome dela, mas ela visita os idosos
acamados, que têm dificuldade. Ela faz essa visita também. De vulnerabilidade também, ela faz essa visita. De vez em quando ela posta foto, eu tô vendo. Ela trabalha bastante. Acho que era Ivone, não. Tem doutora Ivone também, dentista Ivone, trabalhava muito também, mas não é Ivone, esqueci o nome dela. É uma outra dentista agora, que também trabalha muito, desenvolve bem o trabalho. Fala dos dentistas. Trabalhei com muitos dentistas aí, desenvolvendo sempre ótimos trabalhos, né? E tá aí, gente. É importante que o ACS oriente a procurar a unidade básica de saúde para a realização de tratamento curativo ou preventivo. É importante também estar atento aos problemas que podem provocar dor, complicações mais sérias. Que está falando, né, da saúde bucal, que é importante. E higiene bucal, orientar-se a escovação, né, com creme dental, uso de fio dental. E aqui vão ter outras coisas também. Orientar para oferecer bastante água durante todo o dia, muito importante para evitar a desidratação e manter a boca sempre úmida, diminuindo assim o aumento na concentração de bactérias que instalam nela, na boca, tá? E alterações de saúde bucal mais frequentes nos idosos. Alterações na parte interna da boca, se aparecer ferida, machucados, brancos, e etc., deve ser orientada a procurar o serviço de saúde bucal para serem examinados pelo dentista para diagnóstico e tratamentos adequados. Ou senão, a dentista vai até lá, né, dependendo do idoso, né? Gengivas que sangram, sangramento é uma pequena quantidade, orientar a fazer a boa escovação, dente, gengiva, língua com pasta de com pasta dental, pode promover uma melhoria. Se isso não ocorrer em 2 ou 3 semanas, orientar que procure o dentista da unidade básica. Doença periodontal. É uma doença sem dor e o único sinal é o sangramento durante a escovação. E se a pessoa deixa de escovar o local, pode piorar ainda mais a situação. Como consequência, o dente fica mole e pode cair. A escovação correta e frequente evita esse tipo de problema e orientar que procure serviço de saúde bucal. Aí a doença periodontal já vem em prova, candidíase também já vem em prova, é causada por fungos e aparece na forma de placas brancas que podem cobrir boa parte da boca. Podem ser causadas pela baixa resistência da pessoa ou pela higiene deficiente das dentaduras, que podem estar sempre bem escovadas. Nesse caso, é importante a boa higiene. Raízes dentárias expostas, né? Ferida de longa duração. Boca seca, que geralmente é causada por certos medicamentos e doenças, como diabetes, que pode diminuir a produção de saliva. O idoso terá mais dificuldade para mastigar e engolir, e há dificuldade de fixar a dentadura. Pode-se estimular a mastigação, por exemplo, mastigar chiclete sem açúcar, pedaços de borrachas e etc., além de beber água com frequência. Aí, escorrimento de saliva, déficit alimentar. Os idosos podem manter os dentes íntegros, para tanto é necessário que a preservação seja traduzida em atitudes e práticas saudáveis durante toda a vida. Atenção, ó, verifica na visita mudança no comportamento ao comer, falar, sorrir, dar atenção aos comentários de parentes e amigos, pois podem trazer informações importantes sobre problemas dentários. Nesse caso, você deve orientar o idoso ou quem cuida dele a buscar orientações da equipe de saúde bucal da unidade básica de saúde. E emergência no domicílio. Em razão do processo natural do envelhecimento, as pessoas têm sua capacidade funcional diminuída, o que acarreta mudanças no funcionamento dos órgãos do corpo, como coração, pulmão, rins, cérebro, fígado, etc. Isso faz com que fiquem sujeitos a agravos que requerem
Cuidados especiais para evitar mais complicações. É importante saber que existem situações que podem alterar a rotina diária da pessoa idosa, como o aparecimento de um comportamento diferente ou uma piora repentina do seu estado de saúde, ou um acidente em situações, ou acidente, né? Em situações podem ser emergenciais. Você deve orientar a família a estar atenta a essas situações e buscar o serviço de saúde com a maior brevidade possível, mais rápido possível. Entre as alterações na rotina estão sonolência excessiva, apatia, confusão mental, agitação, agressividade. Podem ser um sinal de algo novo, diferente, aconteceu e que há necessidade de algo novo, diferente que aconteceu e que há necessidade de uma avaliação imediata da equipe de saúde. É preciso redobrar a vigilância com o idoso febril, para não permitir que fique muito parado e para melhorar a sua hidratação. Idoso febril desidrata-se muito rapidamente. Assim, na presença de febre, deve-se ampliar a oferta de líquidos. Quando levar ao hospital, né, o idoso ao hospital, em caso de confusão mental junto à febre, pois indica infecção grave que necessita de intervenção precoce. Em caso que o idoso apresenta sinais de pressão baixa, desmaio, tontura, calor repentino, pouca reação quando conversamos com ele ou estiver com a pele manchada, parecendo mármore. Quando o idoso estiver com muita falta de ar, pois pode indicar infecção pulmonar ou problema cardíaco. Quando o idoso parar de urinar, que pode ser por desidratação, mas também pode indicar que o rins está falhando. Tenha sempre os números de telefone, né, do SAMU, de tudo, gente. Tudo que vier facilitar ali, anote tudo no seu caderninho. Lembretes a pessoas idosas. Alguns lembretes importantes que podem ser ressaltados ao idoso por você. O idoso deve sempre ser lembrado dos benefícios do envelhecimento ativo e bem-sucedido, como hábitos saudáveis de vida, cuidado com a alimentação, manutenção de uma atividade social e sexual ativa, sempre que possível, tendo como parceiro desse envelhecimento bem-sucedido os profissionais de saúde. E aqui temos a política de assistência social disponível à pessoa idosa. No postinho de saúde tem um serviço social, se não tiver, tem sempre alguém, né, nas redes aí que tem o serviço social, é sempre bom estar passando algumas informações, alguma coisa assim de aqui. E prestação de serviço continuada. Está falando do BPC, né? Muitos idosos recebem. Pessoas de 65 anos ou mais com deficiência, que não têm direito à previdência social, pessoas deficientes que não podem trabalhar e levar uma vida independente, renda familiar de 1/4 do salário mínimo. E aqui está falando como proceder. Não é muito fácil, não, né? Mas está aqui. Se a pessoa tem direito a receber o BPC, não é necessário nenhum intermédio. Basta se dirigir à agência do INSS mais próxima da sua residência, levando os documentos pessoais necessários. Então, você conversa lá com o pessoal do CRAS, né? Aí tem os benefícios previdenciários, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. E continua? Não, aí vem saúde mental. Nossa, falamos muito sobre saúde de idoso. Claro que devemos falar, né? Porque nós temos a fase da vida e idoso está lá
das últimas fases. Mas lembrando de ter qualidade de vida, tá, gente? Porque tem muitos idosos que falam: ah, já tô velho, eu vou morrer, ninguém quer saber de mim. Não, tá? A meta é 100 anos com muita vida, saindo, se divertindo. Claro que temos que ver essa questão do benefício financeiro também, porque o idoso ele tem que se alimentar bem, ele tem que se vestir, ele tem que ter o básico, né? Água, tem que ter água para tomar banho, para fazer sua limpeza, higiene e tal, tá? E os cuidados, tem um cuidador, enfim. Então, muitas pessoas, por estarem com idade avançadas, ficam com depressão, ficam tristes. Mas, graças a Deus, muitos idosos aí acima de 65 anos estão vivendo muito bem na sua condição. A gente viu ali que algumas partes do nosso corpo vão diminuindo, vão tendo algumas dificuldades ali de ter uma rotina, mas a gente tem que estar ali superando isso, tá? Superando essas demandas, tá bom? Então vamos viver até os 100 anos, vamos curtir, vamos cuidar da nossa saúde, alimentação saudável, né? Orientação para ir ao médico, consulta de rotina, tá bem com a vida, tá disposta a estar fazendo algo novo e ocupando a mente. O idoso tem que ocupar a mente para não ficar triste, não se sentir isolado, tá bom, gente? E é isso, ó. Um grande beijo e até o próximo vídeo.